Tá, então, gente, é o seguinte, ó, o tema continua sendo o mesmo, tá? Geografia das redes mundiais. O subtema agora é diferente. A gente vai falar dos fluxos de ideias e informações, mas a ideia de fluxo a gente já trabalhou, a gente viu o que que era o fluxo, tá? Fluxo material e imaterial, que compõe uma rede, né? E é a nossa segunda aula do quarto bimestre. Olha só, deixa eu falar uma coisinha com vocês, que eu trouxe uma coisa diferente aqui. Até então, no ensino remoto, né, e aí por conta do governo, tinha pedido para a gente trabalhar apenas a habilidade essencial, né, uma habilidade essencial. A gente vinha fazendo isso, era uma habilidade por aula, tá? Chamada de habilidade essencial. Só que agora, na última semana, ele pediu para retomar algumas habilidades que não tinham sido muito bem trabalhadas nos bimestres anteriores. E essa habilidade é chamada de suporte. Então, é uma habilidade que tem a ver com o tema, está dentro, mas aí a gente faz uma retomada. Para aqueles alunos que não desenvolveram, vai ter a oportunidade de desenvolver. E para aqueles que já desenvolveram, tem como aprofundar, rever e aprofundar também, tá bom? Então, olha só, o nosso tema aqui é sobre a questão dos fluxos de informações. Então, qual que é a habilidade essencial para a aula de hoje? É reconhecer e aplicar, tá? O conceito de redes geográficas. Então, a gente vai aprofundar agora na questão das redes geográficas. Então, reconhecer e aplicar esse conceito de forma correta, tá? Vai ser a habilidade essencial. Isso, dá para fazer um link, né, uma ligação com a habilidade lá do primeiro mês que vocês desenvolveram com a professora Sandra, né, estava dentro das habilidades que a professora Sandra estava desenvolvendo, que era aplicar e diferenciar os conceitos de ordem mundial. Lembra lá que ordem mundial, bipolaridade, multipolaridade? Então, gente, tudo isso aqui está dentro da ideia de rede. Por quê? Porque a ideia de rede também está dentro da globalização, tá? Então, dá para fazer o link já na primeira, que é no primeiro bimestre. No segundo bimestre, vocês estudaram aí, fizeram análise, né? Analisaram o contexto do surgimento e o significado da expressão choque de civilizações. Então, dentro desse processo de globalização, dessa ordem mundial, ou seja, desse rearranjo, né, que as sociedades, os países, né, estavam se reorganizando no mundo, na nova ordem mundial, que era multipolar, surgiu a ideia de que existem civilizações com características diferentes, apresentada lá pelo Samuel Huntington, né, que a Sandra lá conversou com vocês. Então, dentro dessa ideia aí, analisando esse contexto também, dá para a gente fazer o link com a ideia de redes geográficas, que faz parte, tá, desse processo todo. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai aqui já é para o conceito. O que é essa tal de redes geográficas, né? O que é esse conceito de rede geográfica? A gente viu o que era fluxo, né? Fluxo material, imaterial, e a tal das redes geográficas, né? Então, eu fui buscar lá no autor que fala disso, e fala com muita propriedade, que é o Milton Santos, né? Um geógrafo brasileiro, tá? Gente, deixa eu dar uma ligadinha na luz aqui, porque tá meio chovendo, escureceu um pouco. Aí. Tá. Olha só. De acordo com Milton Santos, então, as redes geográficas, né, podem ser entendidas como um conjunto de localidades. Quando eu falo localidades, eu estou falando de cidades, locais, tá? Imagine a cidade como um ponto no território da superfície, né? Conectado ou interligado entre si. Então, como é que esses pontos, cidades, né, estão conectados e ligados entre si, né? Toda essa conexão, esse monte de pontos, esse monte de cidade pelos continentes estão ligados e conectados. Tudo isso forma o quê? Uma rede, né? Essas conexões, o conjunto das conexões forma uma rede. Então, essa imagem de fundo aqui nos dá uma ideia de rede, né? Você tem um ponto e esses pontos aí, né, conectados a outros pontos, que no caso seriam localidades, cidades, né? Para ele, essas expressões podem ser materiais, podem ser digitais ou podem ser culturais. Como assim, professor? Essas conexões? O que conecta uma cidade a outra pode ser material, tipo linha de transmissão de energia, cabo de fibra ótica, né? Que mais aí? Tubulações de água, por exemplo, são coisas que ligam, por exemplo, uma cidade a outra. E é forma concreta, é material, você toca, você pode pegar, tá? Mas também existem as conexões digitais, que são sinais, né? Sinais aí por exemplo, sinal digital de TV, sinal de internet,
tá? Então, também estão conectadas às cidades, desses sinais digitais. Essas conexões também podem ser culturais, né? O que é uma conexão cultural? Bom, vamos pegar um ponto bem conhecido, assim que tem uma questão cultural muito forte no nosso estado de São Paulo. Vamos pegar, por exemplo, Barretos, né? Vocês sabem que Barretos é uma capital de quê? Né? A capital de uma cultura, cultura country, podemos dizer assim, né? Tem aquela festa todo ano, né? Com como é que chama? Rodeio, né? Os rodeios de Barretos são muito famosos. Então, meio que ela faz ligação com os outros pontos das suas cidades por meio da sua cultura, né? A cultura dela acaba se espalhando, fazendo entrar em contato com outras cidades, que faz com que as pessoas se desloquem para lá em um determinado período do ano, que é quando tem as festas lá de Barretos. Tá? Então, essas conexões se dão de forma, né, material, digital e também cultural. São Paulo também faz isso. São Paulo tem uma rede cultural muito forte. Acaba atraindo aí, por exemplo, bandas internacionais, né? Eles vão tocar onde? Vão tocar na capital, em São Paulo. Então, acaba atraindo aí pessoas de diversas outras cidades, sobretudo do interior, né? Então, essa conexão cultural também existe. Né? A questão da virada cultural em São Paulo, né, que tem lá que é muito forte, acaba atraindo muita gente. Então, ó, além de envolver aí fluxos de informações, mercadorias, conhecimento, né? Pessoal que mora, por exemplo, em São Paulo estuda na Unesp, Rio Claro, né? Pessoal que mora em Rio Claro e vai estudar em Campinas, na Unicamp. Então, existem essas ligações aí, essa questão também do conhecimento, né? Também os valores culturais, morais, entre outros, tá? Então, que é essa tal de conceito de rede geográfica no Milton Santos? Ele fala assim, para mim, rede geográfica é o conjunto de pontos e as ligações que existem entre essas cidades. Pode ser de forma material, forma digital, de forma cultural. Né? Então, essa é a ideia da rede geográfica. Agora, o que permite que haja essa conexão, né? Que haja essa conexão entre esses pontos? A gente chama isso de rede técnica. Quando eu falei lá que existem as redes de transmissão de energia, né, cabos de fibra ótica, as tubulações de gás, né, que agora está tendo gás encanado, né, tubulação de água, isso são redes técnicas, gente, é uma rede técnica, tá? Olha que interessante. Olha as principais redes técnicas aqui, ó. Rede de transporte, nós temos o sistema rodoviário, então o que é uma rede técnica? É uma rodovia. A Washington Luiz, por exemplo, é uma rodovia. A Anhanguera, a Bandeirantes, a Dutra, Castelo Branco, tá? Então, é uma rede técnica. Por quê? Porque permite a ligação, o deslocamento, né, de pessoas e mercadorias, ligando um ponto ao outro, entre cidades, né? Temos também os sistemas ferroviários, as ferrovias, o sistema hidroviário, que utiliza de rios, né, para transportar pessoas e mercadorias, o sistema aeroviário, esse aqui é no alto, é lá em cima, né? Existe o avião, gente, a rota do avião não é em qualquer lugar, o avião sai voando para qualquer lugar, não é assim que funciona. Existem rotas que os aviões têm que seguir, é como se fossem estradas aéreas, tá? Então, tem certas direções que eles podem seguir, não pode ser qualquer direção, e também tem a altitude adequada. Você não pode voar em qualquer altitude. Tudo isso é programado, é como se fossem verdadeiras rodovias aéreas que existem lá, né, no céu, que são as rotas de aviões, tá? Temos daqui o sistema de comunicação, faz parte das redes técnicas. O que nós temos lá? Sistema de telefonia fixa, são os cabos, né? Esses cabos que tem aí nos postos, nos fios, parte deles é de telefonia fixa. Quase não existe mais telefonia fixa, né? Tá acabando aí, mas ainda existe. Ó, por exemplo, aqui tem, né? Esse aqui é fixo, tá? Esse aqui é um fixo. Por incrível que pareça, aqui em casa tem um fixo, né? Sistema de telefonia móvel, né? Então, é outro sistema técnico aqui. Existem as torres de celular, torres de sinal de celular, tá? Então, as torres permitem que haja comunicação, né? De sinais aí entre uma base, o satélite, a base, e depois entre essas torres até chegar no nosso celular, tá? Tem os sistemas de cabo também, TV a cabo, aqueles cabos também que passam pelo poste, né? Sistema de internet também, tá? Fibra ótica. Alguns são fibra óticas, né? Existe uma rede técnica de eletricidade, que são os cabos de alta tensão. Redes de água, são as tubulações de água. As redes de esgoto, são tubulações também. E agora, mais recentemente, está sendo instalada em Rio Claro a rede de gás, tá? Gás encanado.
tá? Então, também é uma rede técnica que permite o deslocamento aí das diversas coisas, tá? Mercadorias, no caso, do transporte são de pessoas. Então, essa rede técnica é o que faz com que essa rede geográfica aconteça, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui das redes técnicas e a globalização, essa relação entre como que a globalização, como que a rede técnica faz parte dessa ideia de globalização. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O processo de globalização, ou seja, essa aproximação dos povos, né, esse contato que existe maior agora entre os povos, que não existia tanto no passado, podemos dizer que as redes, né, as redes geográficas, ganham maior alcance e abrangência. Né? Cada vez estamos mais conectados, gente, cada vez mais, tá? Quem permite isso? As redes técnicas, por quê? Porque estão sendo construídos, né? Estão sendo melhorados. Agora está para chegar aí a internet 5G, que a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, né? A 5G, sinal de internet ultra veloz, tá? Tudo isso faz com que os contatos se tornem instantâneos e os diversos pontos que existem no mundo, eles estão sendo cada vez mais conectados. Não existe mais aquelas áreas, pelo menos onde a concentração de pessoas, né? Que estejam isolados. Cada vez isso, né? Tem ficado mais difícil de acontecer, tá? O pessoal está se conectando aí. Entretanto, o acesso e o poder da difusão dessas redes depende das diferentes hierarquias na sociedade. Quando eu digo que as sociedades são hierarquizadas, eu digo que existem sociedades ou países que têm um maior potencial econômico para investir nessas redes, e outros países são mais pobres, não têm tanta capacidade de investir, como são os países da África, por exemplo, países pobres da Ásia, países pobres aqui da América, né? América do Sul, sobretudo. Então, existe uma diferenciação. Existem países que têm uma capacidade maior para instalar, né, seus equipamentos tecnológicos e toda essa questão rede técnica, né, e outras nem tanto. Então, existe uma hierarquia. Uns mais, outros mais ou menos, e outros nem tanto. Então, ó, entretanto, o acesso e o poder de difusão dessas redes depende das hierarquias das sociedades, constituída pelo poder econômico, é o que eu disse, e político também, né? Países que são mais desenvolvidos, mais poderosos, eles têm uma capacidade maior de, né, se comunicar com o mundo e também de influenciar outras sociedades. Não é assim como os Estados Unidos, com Hollywood, né? A China também vem forte aí nessa questão tecnológica, né? A briga pelo TikTok, né? Vocês estão acompanhando aí. Então, é assim, a capacidade de jogar algo que é seu, criado no seu país, a sua cultura, nos demais, né? Capaz de influenciar. Quem permite isso? As redes técnicas, né? Aí, no caso aí, o sinal de internet, por exemplo. O que é importante saber de tudo isso? Que essa hierarquia entre as sociedades, né? Existe essa hierarquia, e essa hierarquia, ela é pautada pelo poder econômico, que vai ditar qual sociedade pode mais, manda mais, é aquela que tem um maior poder econômico, né? Assim, quem possui mais recursos ou poder possui uma maior possibilidade de usufruir da estrutura. Então, a população que vive num país rico, essa população, né, dadas suas condições ali gerais, ela vai ter um acesso maior. Por exemplo, um coreano, vamos comparar com um coreano usando a internet com um brasileiro. Quem que você acha que usa a internet melhor? O coreano, por quê? Porque o sistema técnico deles lá, de internet, já é bem veloz, mais do que no Brasil. No Brasil, nós temos aqui um máximo 4 aí, né, um 4G, que nem todo mundo tem basicamente o 3G, e olha lá, né? 3G que nem funciona direito. Então, há essas diferenciações pelo mundo, né? Usufruir dessa estrutura de redes geográficas. Então, a população, mesmo tendo existir isso no mundo, nem todos usufruem de mesma forma, tá? Então, já que a gente está falando disso, vamos falar um pouquinho da rede de comunicação, tá? Que é bem próximo da nossa realidade, a gente vive isso o dia todo. Eu estou usando nesse exato momento para me comunicar com vocês, né? Em aula, né? Utilizando essa rede. Então, vamos dar uma olhadinha nessa rede de comunicação aí. Olha só, com o advento da quarta revolução industrial, ó, quarta, hein? Falamos lá tem a primeira, lá na 1750, a segunda lá na virada do século XIX para o 20, né? A terceira lá nos anos 70, 1970, e a quarta agora, né? Com o desenvolvimento aí da inteligência artificial, da robótica, né?
da bioengenharia, né? Então, com o advento da quarta revolução industrial ou revolução digital, o sistema de comunicação digital ganhou um enorme potencial de abrangência, tá? E capacidade de influenciar a vida das pessoas. Quem é que não se pauta hoje pelo que acontece na internet? Nosso comportamento muda, né? A questão do TikTok, né? A questão das redes sociais, do WhatsApp, todo o nosso comportamento, ele é moldado por esse sistema, né? Então, quem tem o poder de comandar esse sistema acaba comandando o comportamento das pessoas. Essa análise crítica que vocês têm que ter na hora de escrita de uma redação, na hora de resolver uma questão, tá? Então, é muito importante vocês estarem atentos a isso, tá? Os países que têm uma capacidade maior, que têm um controle dessa rede, que têm essa rede mais desenvolvida, né, acaba por fazendo com que sua população use mais e crie mais conteúdos a partir da sua cultura e espalhe isso para o mundo. Em consequência disso, houve a disseminação do uso da internet, e, ó, disseminação é o uso em massa, tá? A partir dessa quarta revolução aí. Aparelhos de celulares também, cada vez mais modernos, com muitas funções e cada vez mais acessíveis, né? Eu não estou falando aqui do iPhone 12, né? Mas, assim, o aparelho, no geral, ele está muito mais acessível. Eu, com a idade de vocês, eu vi pela primeira vez um aparelho colorido, com tela colorida. Eu falei, nossa, que da hora, né? Um aparelho com câmera, que filmava, fazia vídeo, né? Eu falei, nossa, olha só o que eles estão inventando. Ó, estão filmando aqui no celular. Para mim, celular era só para falar, né? E aí, começou a aparecer isso, né? Então, essas coisas, e era caríssimo, né? E aí, essas coisas começam a ficar mais acessível. Tudo isso facilita, né, a comunicação e vai moldando o comportamento das pessoas. E vão surgindo aí várias situações, como as comunidades virtuais, os aplicativos que oferecem serviços, assim, diversos, né? Então, essa rede de comunicação, ela molda o comportamento, mas ela também tem a questão do poder por trás, porque quem está no poder comandando tudo isso, né, está em busca de algum lucro. É uma grande empresa. Se vocês olharem o ranking das maiores empresas mundiais, vocês vão ver lá. As 5 primeiras, o que é? É comunicação. Estou falando da Microsoft, do Google, da Apple. Estou falando dessas empresas, né? A Amazon, né, também está ali envolvida ali, sempre no começo ali, que necessita basicamente, funciona basicamente com essa rede digital de comunicação, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Mundo moldado pelo poder da informação. Gente, informação é poder. Informação é tudo, cada vez mais. Já era, né? Mas cada vez mais. Empresa que tem informação do seu cliente, nossa, ele já está um passo à frente, né? Quem aqui nunca foi pesquisar lá um tênis assim da hora na internet, uma calça, sei lá, qualquer coisa na internet, depois começou a chegar muito propaganda daquele mesmo produto, né? Então, por quê? Porque existe um sistema já criado para isso, inteligência artificial, que sabe o que você está fazendo, que sabe o seu comportamento, por meio do quê? Por meio daquilo que você acessa na internet. Mexeu na internet, vai ser rastreado, tá? Vai ser rastreado, e as empresas, elas pagam muitas vezes, né? E elas adquirem essa informação que vale ouro para elas, vale bilhões para elas, tá? Então, a informação individual das pessoas é muito importante para elas, porque com isso elas vão conseguir saber exatamente o que você quer, da maneira como você quer, de que forma você vai querer. Tá? Isso é informação demais, gente, é muito poder na mão dessas grandes corporações. Tá? Isso tem cada vez mais acontecendo aí. Dá uma olhadinha aqui, ó. Duas ideias aí, tá? Sobre o poder das redes de comunicação. Né? Tem um dá aqui a mais. As redes de comunicações estão moldando o comportamento social e, para isso, esta rede precisa conhecer os indivíduos. Aí que entra a IA, a inteligência artificial, né? Ela vai rastreando tudo que você vai fazendo, vai armazenando essas informações numa coisa chamada Big Data, né? O grande banco de informações, e essas empresas têm acesso a esse banco de informações e sabe exatamente quem é você, o que você gosta, se você está de bom humor ou não tá, né? Tudo isso, eles vão aprendendo sobre você. Eu fico pensando onde que isso tudo vai parar, né? Então, é muito perigoso, né? E aí, é muito importante a gente estar de olho nisso aí. A 2 aqui, a segunda ideia. As redes de comunicação
tem se apresentado como um fator de desequilíbrio nas disputas eleitorais. Essa é outra ideia que eu queria trazer para vocês, né, a questão da informação, né? A gente viu o advento, né, da eleição do Trump lá em 2006, que foi muito influenciado pelas redes sociais. Totalmente, né? A questão das fakes, de você jogar uma ideia e falar, ó, tá acontecendo isso e isso. E as pessoas, muitas vezes, que não têm, né, ali uma cultura, uma educação mais crítica, né, capaz de analisar e de buscar os fatos corretos, acabam embarcando aí nas ideias. E isso é muito, gente, é muito comum. Muito comum. E tem sido um fator de desequilíbrio, né? Então, a gente está ganhando eleição com mentira. Com mentira, tá? Então, o lançamento dos robôs, já viu falar dos robôs? Né? Que é um sistema que vai jogando informação para você, né? Sabe mais ou menos do seu perfil, sabe mais ou menos das suas ideias e vai jogando informação que não são tão verdadeiras assim, né? Ou distorcidas ou totalmente fake, né? Às vezes é meio que na cara mesmo, né? Totalmente fake e joga a informação. Como a gente às vezes não tem tempo, ou às vezes não tem o costume, não tem a educação, a cultura digital de chegar, de pesquisar, de ver se aquilo é um fato mesmo, se é correto, a gente acaba aceitando como verdade e a população, né, tem embarcado nisso aí. Então, essas duas ideias aqui é muito importante. Informação é poder. E quando eu digo isso, eu estou falando de um termo que está sendo usado aí como Guerra Fria 2.0. A Guerra Fria 2.0, tá? Por que Guerra Fria? Bom, primeiro porque remete àquele período lá do mundo bipolar, lembra lá do mundo bipolar que a Sandra falou com vocês, onde existia a União Soviética socialista, Estados Unidos capitalista, e eles tinham lá dois sistemas políticos e econômicos diferentes e antagônicos, né? E cada um defendia seu estilo de vida, sua economia e não abria mão. E mais, fazia com que os outros países fizessem parte do seu bloco. Então, era uma guerra não declarada, mas uma guerra de influência, por isso que era chamada de Guerra Fria. Agora, vem a tal da 2.0, né, da digital aí, que é uma guerra que entra a China no meio, né? A China entra como um grande elemento aí para fazer frente aos Estados Unidos, porque até então você tinha um mundo multipolar a partir dos anos 90, quando a União Soviética deixa de existir, quando a bipolaridade deixa de existir, passa a haver a multipolaridade, você tem vários países em polo de poder. Só que, nos últimos anos, a China vem crescendo demais, demais, não só em termos econômicos, mas de influência no mundo, né? Basta vocês verem aí, por exemplo, o que aconteceu no começo da pandemia, né? Quando faltou máscaras, faltou os equipamentos de segurança, quem é que produzia 90% de tudo aquilo? Tudo na China, o mundo todo estava na mão dos chineses, né? Os ventiladores lá, né? As máscaras, as luvas, todos esses materiais aí, produzidos na China, né? E aí todo mundo na mão dos chineses, porque porque eles se prepararam para uma situação assim, né? Vem crescendo, vem fazendo a leitura de mundo há muito tempo, tá? Então, o que se chama de Guerra Fria 2.0 é esse embate entre China e Estados Unidos, tá? E aí, o principal embate deles também, olha só onde é. Guerra da tecnologia do 5G. Por que eles estão brigando muito, gente, pelo 5G? Porque assim, ó, os Estados Unidos tem um sistema de 5G, mas a China também tem o seu sistema. Só que o sistema dos Estados Unidos não vai aceitar os aparelhos chineses. A Huawei da vida, por exemplo, né, não vai funcionar com o sinal 5G dos Estados Unidos. Então, há uma briga muito grande. Por que não quer? Porque os Estados Unidos têm medo de que, ao usar os aparelhos chineses, ou a tecnologia 5G da China, eles sejam rastreados, né? Sejam ali feito rastreamento do comportamento das pessoas, mas como se eles também não fossem fazer isso, né? Mas aí há toda essa disputa ideológica também. Então, como eu disse, poder, a informação é poder. Quem tiver mais informação está um passo à frente, né? Então, a China vem com sua tecnologia e os Estados Unidos também. E aí eles ficam tentando convencer os outros países a adotarem o seu sistema. O Brasil já era para ter adotado uma política, mas como veio a pandemia, aí o Congresso deixou para votar, para decidir qual sistema que vai ser usado, para o ano seguinte. No caso, vai ser o ano que vem, né? Havia uma tendência inicial do Brasil fazer o contrato com os chineses. Só que agora já está mais pendendo para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Estados Unidos oferece... isso aqui são manchetes, viu?
manchetes que eu tirei aí, ó, 21/10, né? Olha aqui, ó, dia 2 de setembro, são manchetes que eu peguei da internet aí falando sobre essa questão, dessa guerra do 5G. Olha só, Estados Unidos oferecem US$ 1 bilhão a projetos, né, para convencer o Brasil a não comprar a tecnologia chinesa 5G. Ou seja, né, tá subornando o Brasil, assim, ó, não assina com eles, não assina comigo, que eu vou investir aí US$ 1 bilhão no seu país, né? Gente, US$ 1 bilhão. É importante ou não é? 5G. Agora, por que é importante? Por que eles querem tanto que a população brasileira esteja dentro do sistema deles e não no sistema chinês? Porque aí eles vão ter o controle da população brasileira, né? Saber exatamente o que o brasileiro quer, não quer, por quê? Porque isso ajuda as empresas americanas a saber, né? Olha que interessante aqui, ó. Tecnologia 5G não é um tema comercial, é um tema de segurança pública, né? Privacidade, tudo isso. Quem é que vai ter as nossas intimidades, né? Quem vai ter? Os Estados Unidos que vai ter ou os chineses que vai ter, né? Vai estar na mão de alguém. A Huawei, né, se é que é assim que fala, né? O Huawei e os Estados Unidos na guerra do 5G. A Huawei ela bate de frente ao governo chinês, mas é a empresa que bate de frente, né, nessa questão aí com os Estados Unidos, né? Que é a maior empresa lá chinesa nesse ramo aí. Uma reportagem aqui do Século Diário, eu achei, na verdade, que é um blog, tá? Lançado no dia 2 de setembro. Aqui foi na CBN, dia 21 de outubro. Quem vencerá a guerra do 5G? É uma matéria da Isto É, lançada, vale a pena também dar uma olhadinha. Leilão do 5G no Brasil é novo capítulo da Guerra Fria. Lembra lá da Guerra Fria? Pois é. Do século XXI, a tal da 2.0. Entre China e Estados Unidos. Reportagem do El País, tá? Do Brasil, aqui no caso, porque o El País é um jornal espanhol, mas tem uma filial aqui no Brasil. Escreve matérias em português. A batalha do 5G. Como o Brasil se envolveu na disputa entre Estados Unidos e China. Matéria da Veja, né? E Estados Unidos e China, a guerra pelo 5G. Então, para vocês terem uma ideia só do quanto é importante essa rede de informação pelo mundo. Por quê? Porque ela dá muito poder às grandes empresas que necessitam das informações sobre as pessoas. Tá? Vai chegar um momento que tudo que a gente comprar vai ser personalizado, gente. Vai ser de acordo com a sua personalidade, né? Falar assim, ó, a Débora, por exemplo, a Débora tem tal personalidade, então, tá um produto aqui que é perfeito. E ela fala, nossa, não é que esse produto é bom mesmo? Como que ele sabe, né? Porque ele conheceu você sem você perceber, né? Então, essas informações são muito importantes, e aí, essa rede geográfica, né? Ela tem se acentuado cada vez mais, né? E as redes de informações, elas estão disseminadas pelo mundo, e há uma guerra entre as nações mais poderosas pelo controle, né? Pelo controle dessas informações. Tá? Então, gente, o que eu tinha que passar para vocês, então, fazendo aqui uma recapitulação, né, um resumo, é que dentro desse tema de geografia, as redes mundiais, né, nós temos aí os fluxos das informações, das ideias, né, porque aqui tem uma questão de ideias políticas, e também das informações.